dia, sexto ano, tudo bom? Espero que sim. Sextou, né? Sextou de sexto ano, de sexta-feira, que legal, né, pessoal? Bom, sexto ano, antes de iniciar a nossa aula, né, a nossa famosa frase do dia para dar aquele up, né? Gentileza gera gentileza. Seja gentil. É importante, pessoal, nessa época que nós estamos, sermos gentis com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos avós. Estamos num momento onde um precisa do outro. Então, precisamos ser mais dóceis com as pessoas e compreensivos. Então, gentileza gera gentileza. Nós já conversamos sobre isso, né, pessoal? Bom, a aula de hoje é do caderno 1 ainda, tá? Eu estou fazendo essa revisão com vocês, revendo algumas atividades, porque na segunda-feira nós entramos no caderno 2 de vocês. Então eu quero dar uma relembrada em algumas atividades para nós retomarmos o outro módulo. Então, aqui nós vamos trabalhar hoje o módulo 2. Módulo 2, a expressividade na leitura, na página 16. Pessoal, vocês estão vendo a imagem aí, né? Leia as frases a seguir em voz alta, dando entonação diferentes para expressá-las. Leia novamente as frases em voz alta, usando agora gestos e expressões faciais para expressá-las. Aí no primeiro quadrinho, a chuva está forte, determinado aluno falando. Aí tem uma mocinha, né, que está sentada com as pernas cruzadas. A chuva destroçou os guarda-chuvas. Aí um outro menino de braços cruzados. A chuva derrubou as pontes. Aí a outra menina. A chuva murmurou o meu nome. Aí um outro rapaz lá no final, né? A chuva arrepiou os poros. Então, só relembrando aqui hoje, módulo 2, para quem está chegando aí na sala agora, tá? Que é o estudo da língua ainda. Página 16. Pessoal, vamos lá. Na página 17, ele fala da expressividade na fala e na leitura. Ao longo do dia, geralmente nós conversamos com pessoas sobre os mais diversos assuntos. Nós conversamos de diversos assuntos o dia todo. Do momento em que nós acordamos até o momento de dormir, nós não paramos de falar um minuto, né? Não são apenas os assuntos que variam. A nossa fala também assume muitas variações, né? Então, existem variações que dependem dos nossos sentimentos. Aí você fala assim: nossa, ontem choveu tanto, minha casa tá cheia de água. Isso você falando. Aí uma outra pessoa vem e fala: nossa, ontem choveu tanto, consegui deixar as minhas plantas todas regadas com essa chuvinha, elas ficaram animadas. Vocês viram? A mesma palavra, falada em tons diferentes e que expressam sentimentos. Do que realizamos, do ambiente em que nós estamos, da intenção que temos e do tipo de impressão que pretendemos causar no interlocutor. Quem é o interlocutor, pessoal? Toda vez que falamos em interlocutor, é quem está nos ouvindo, quem está ouvindo o que nós estamos falando. Então, nós queremos atingir, nós queremos uma reação dele. Então, quando nós falamos, nós esperamos uma reação desse interlocutor. Assim, podemos falar devagar,
ou depressa. É uma das características. Alto e baixo. Cochichar ou gritar. Enfatizar algumas palavras, interromper a frase e etc. Enfim, o texto falado, ele nos permite uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de reações, de sentimentos, de ações e reações, tá? E ela tem essas variações. O mesmo acontece na leitura expressiva. Quando nós estamos lendo, nós temos uma leitura de expressão, nós passamos a nossa expressividade quando nós estamos lendo, com uma diferença. Durante uma conversa, criamos nossos textos. Na leitura, fingimos que o texto do outro é o nosso. Então, na leitura a gente finge que o texto é o nosso, que somos nós que estamos produzindo. Na conversa, nós temos duas pessoas conversando e se comunicando. Já na leitura, nós fazemos de contas, nós interpretamos a fala do outro, o que ele está falando, ok? Ler com expressividade é ler como se estivesse vivenciando as emoções de um texto. E é verdade, pessoal. Quando eu tive a experiência, na época da minha faculdade, em literatura, eu tive que ler o livro Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. Era um livro grosso, de 500 páginas, e eu tive que ler em uma semana. E nesse livro, conforme eu fui lendo, ele fala do sertão, da seca, da caatinga, né? Primeiro que eu tive uma experiência fantástica, e é essa experiência que vocês passam a ter quando vocês começam a ler. Como falava do sertão, quando eu começava a ler as páginas, né? Eu me sentia lá no sertão. Quando falava das comidas, eu tinha a sensação que estava comendo as comidas que eles estavam falando. E até dava vontade de comer algumas daquelas comidas que eles mencionavam. E eu até acabava fazendo em casa. Quando ele falava do calor imenso que ele sentia lá no sertão por conta da seca e tal, né? Que é o Diadorim que fala isso, né? Eu também sentia, tudo que eu lia da escrita do autor, eu acabava tendo sentimentos. Havia momentos também que havia frases que falavam de tristezas, coisas tristes. E naquele momento que eu estava lendo aquele trecho, eu também sentia esse sentimento de tristeza, de desânimo, sabe? É uma coisa muito mágica a leitura. Quando você consegue entrar no que está sendo explicado, no que está sendo falado para você. Porque quando você está lendo, você está recebendo uma mensagem também. Então, ler com expressividade é ler como se estivesse vivenciando as emoções de um texto. É ler como se não estivesse lendo, mas exprimindo os próprios sentimentos. Essa parte, mas exprimindo os próprios sentimentos, é principalmente que às vezes nós estamos lendo uma determinada obra e ela parece que ela toca a gente naquele momento que a gente está vivendo, ela fala alguma frase, parece que está falando com a gente. Nós temos essa sensação, você está lendo e fala, opa, peraí, está falando comigo. Nossa, acertou, é justamente o que eu estou passando. Mas, para isso, é preciso, antes de tudo, entender o texto. É importantíssimo, pessoal, ler com calma, entender o que o texto está passando, ter paciência, procurar não ler deitado, porque ler deitado dá sono. Por exemplo, comece a fazer uma leitura, porque quando eu tive que ler o Grandes Sertões Veredas, que era 500 páginas, e eu tinha um prazo para ler, o que eu passei a fazer? Eu tirei um momento do dia para eu ler aquele livro, e eu acabava ficando no local reservado, sem barulho, né? E fazia a minha leitura. Só que aí eu lia 5 páginas, comecei lendo 5 páginas. Aí eu cansava. Aí eu ia fazer outra atividade, distrair um pouco, mas eu parava justamente naquele ponto que eu ia ficar interessada em voltar à leitura. Aí
como eu tinha o compromisso de ter que ler, o que eu fazia? Voltava a minha leitura no meu ambiente sossegado para ler, lia mais 5 páginas. Conforme você vai fazendo isso, lendo as páginas aos poucos, você vai se interagindo com a história, você vai entendendo mais os capítulos. Não adianta ler aquela leitura técnica rápida, não. Tem que ler com paciência, com tempo. Aí, na minha primeira experiência, nas primeiras páginas, eu fiz isso. Fui lendo de 5 em 5, depois eu passei a ler de 10 em 10. E de 10 em 10, eu passei lendo as páginas, até 20 páginas no momento que eu parava, depois eu voltava, lia mais 20 e por aí foi e eu consegui ler o livro. Então é dessa forma que você vai adaptando a sua habilidade em ler, tá? Então para isso é preciso, antes de tudo, entender o texto, obedecer seu ritmo, precisa obedecer o ritmo do texto, enfatizar as palavras importantes. Ai, Pro, o que é enfatizar palavras importantes? É legal quando vocês estão lendo, ir lá e grifar algumas coisas que vocês acham interessante, palavras que vocês não conhecem. E isso, pessoal, acaba caindo lá no final do nosso módulo, que nós falamos sobre resumo. Por isso que hoje eu procurei fazer uma revisão da nossa matéria do decorrer desde quando nós estávamos em aulas presenciais. Usar a voz com entonação e a altura adequada, além de ajustar as expressões faciais e a postura corporal ao que está sendo lido. Então, a primeira experiência que eu falei para vocês da leitura foi a leitura que eu estava lendo, uma leitura prazerosa para mim, né? Então, eu não estava lendo em voz alta, estava lendo para mim, então eu estava acompanhando. Agora, quando é uma leitura em voz alta, pessoal, precisa ter um tom de voz, não podemos ler assim, dessa forma, temos que ter o livro logo à frente, queixo levantado, ler com calma, não querer ter aquela rapidez para ler, que é a mesma rapidez que a gente tem muitas vezes lendo em silêncio, é diferente quando nós estamos lendo em voz alta. E também é muito importante a expressão facial, a expressão que você faz, principalmente quando tem um diálogo no texto. É legal porque você começa a trabalhar, fazer um teatro em cima disso, né? A postura corporal ao que está sendo lido. O que é expressividade no texto poético? O que é expressividade num texto poético, né? Os poetas lidam com as palavras para produzir arte. E esse trabalho desperta neles a capacidade de perceber os inúmeros recursos expressivos dos sons. Vamos ver alguns desses recursos. Então, nós vamos retomar ali. Ritmo. Esse recurso está presente na música. Sim, está presente em músicas. Quando estão compondo uma música, precisa ter um ritmo. A música não é criada assim. O autor senta, ele escreve, ele vê o que rima com o que não rima, ele segue todo o padrão para depois produzir ela cantada, para apresentar para as pessoas. Este recurso está presente na música. Na fala espontânea, no texto em prosa e marcadamente no texto em verso, também existe o ritmo. Já na poesia, o ritmo não é determinado apenas por um fator, mas por vários fatores, como o número de sílabas das palavras no verso, a alternância entre as sílabas fortes e sílabas fracas, a pontuação, que é muito importante, e em certos casos também a repetição de sons. Nós iremos ter muito essa experiência na poesia de ver a repetição de sons, tá? A sílaba que é pronunciada com mais força e mais clareza é chamada de sílaba tônica. Isto é aquela em que recai o acento tônico, as outras sílabas são átonas.
Então, nós temos um exemplo aqui, né? Veja um exemplo neste verso do poema Guarda-Chuvas. Eu vou mostrar para vocês. Tenho, a palavra tenho, ela é a sílaba tônica. 4. Tenho 4 guarda. Chuvas. Tenho 4 guarda-chuvas. A sílaba tônica aqui vai recair, pessoal, no chu. Ela é a sílaba tônica. Então, nós temos neste trecho. Tenho 4 guarda-chuvas. Tenho o T e o E. É a sílaba tônica, é a sílaba forte. Aqui nós temos a sílaba forte no 4. Nós temos essa sílaba. No guarda. Ó, vocês percebem que no 4 e no guarda, vocês viram? Q-U-A. G-U-A. Que são as sílabas tônicas fortes, pessoal. Então, aqui ele trabalha as sílabas tônicas fortes. Chuvas. Chu. É a sílaba tônica forte. Ok? Todos os 4 com defeito. Vamos lá ver aqui neste trecho. Todos os 4. Aí nós temos a sílaba tônica forte aqui. Todos. T-O. É a sílaba tônica forte. Novamente. 4. Q-U-A. Sílaba tônica forte. Com defeito. Então, o fei é a sílaba tônica forte. Vamos analisar trecho por trecho para vocês entenderem deste poema. 1. Emperra. 1. Emperra. Vamos lá. 1 emperra quando abre. Então, aqui nós temos 1, que é uma sílaba tônica só, forte, tá? Emperra. Per. Nós temos a sílaba tônica forte. E aqui nós temos quando. Quando. Também é a sílaba tônica forte. E nós temos aqui a. Mas aqui no outro trecho, dá para continuar. Outro. Não. Fecha. Direito. Vamos lá. A sílaba tônica aqui está em outro, a sílaba forte. Outro. Em pé.
fecha, fecha. Então, sílaba tônica está no P. Direito, igual que nós vimos lá no outro. Veio, veio, veio. Direito. Legal, né? Legal entender isso, né, pessoal? Vamos lá. Continuando. As sílabas tônicas, elas estavam aqui, como eu falei para vocês, que eu fui circulando. Elas estavam nos mostrando onde elas são fortes, né? Vocês observam que elas se alternam com as átonas, criando uma regularidade, certo? Os sons que se repetem ou que são semelhantes estão em destaque. Por exemplo, quá, quá, quando eu tenho lá, ó, tenho 4 guarda-chuvas. Quá, quá, quan. Repetem-se, assim como as palavras defeito e direito, que rimam no segundo e no quarto verso. No poema, nós trabalhamos muito isso, a rima, né, pessoal? Muito trabalhado a rima. Agora, eu vou ler em voz alta para vocês este poema, que é lá na página 18, a atividade oral. Eu vou ler para vocês verem a forma que eu estou me expressando e a forma que eu estou lendo. E vocês acompanhem, tá? Leia em voz alta uma estrofe do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e observe o ritmo. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês observaram que quando teve a vírgula, eu respeitei, eu dei uma paradinha, ponto e vírgula também. Vamos lá, agora eu vou fazer a leitura do outro fragmento. Agora faço o mesmo com o fragmento da Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade. E observe a diferença entre o ritmo desse poema e o do primeiro. Chega, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá? Pessoal, vocês perceberam que eu tão esquecido da minha terra? Eu dei uma pausa, olhei, pensei. Foi quando ele colocou a seguinte frase: ai, terra que tem palmeiras. Dá para entender que ele está com saudade, é uma terra que tem palmeiras. E na terra que ele está agora, provavelmente, não tenha isso. Ele está voltando a um passado que trazia prazer e que ele estava com saudade, tá? E isso é expresso na leitura, né? Aonde canta o sabiá. Ele fala aonde canta o sabiá, que o sabiá canta lá. Ele exprime esse sentimento, né? Agora nós vamos lá na entonação. A entonação é determinada pela variação da velocidade da voz, do volume, voz mais forte, intensa ou mais fraca, tímida, de tom, voz aguda, grave, suave. Ela é a melodia da linguagem. Então a entonação, ela é a melodia da linguagem. Ela que deixa a linguagem bonita ou deixa a linguagem triste também. Ela que é o tom que você fala, que você é interpretado. Por isso também temos que tomar cuidado como se fala. Muitas vezes nós falamos uma determinada frase para uma pessoa e ela se sente ofendida. E não era essa a intenção que nós tínhamos, a intenção de ofender.
E sim, era a intenção de apenas comunicar, mas a pessoa, naquele momento, devido ao tom que você falou, ela se sentiu magoada, triste, então temos que ter este cuidado na entonação daquilo que falamos, porque nós temos a reação do nosso interlocutor, quem está recebendo o que nós estamos falando. Então, temos que trabalhar dessa forma. A voz aguda, né, a melodia, que é uma linguagem formada por curva melódica da voz, ao pronunciar a palavra as palavras e frases, que também são responsáveis por expressar emoções do falante. Nervosismo, naturalidade, calma, pressa, vamos! Sinceridade, irônico, indecisão e etc. No texto escrito, os sinais de pontuação ajudam o leitor a perceber o tipo de entonação que o autor pode ter pretendido. O ponto final, o ponto de interrogação ou de exclamação, a vírgula. Eles sugerem uma pausa. Nesses pontos de exclamação, vírgula, ponto final, eles sugerem uma pausa para que a pessoa que está ouvindo possa entender o que nós estamos querendo passar. O ponto e vírgula, as reticências são os sinais mais frequentes utilizados. E elas sugerem a pausa, o abaixamento, as elevações e as interrupções da voz. A declamação de poemas requer do leitor muito cuidado com a entonação, para reproduzir as emoções e o prazer estético que o autor pode ter desejado transmitir aos leitores ou ouvintes. Na atividade 2, nós temos lá, falando, pronuncie o nome Maria com entonações diferentes para expressar os sentimentos indicados nas seguintes frases. Maria, você não sabe o que está dizendo. Eu estou afirmando. Maria, venha aqui. Maria, acho que essa era o nome da moça. Maria, que surpresa encontrá-la aqui. Maria, foi ela que me prejudicou. Maria, não acredito que ele fez isso. Maria, você é a menina mais legal do planeta. Vocês perceberam? As exclamações, os pontos de interrogação e a entonação que ele dá. A entonação que ele dá na vírgula, a entonação que ele dá nos 3 pontos de reticências, a linguagem do corpo na leitura expressiva, a linguagem do corpo na leitura expressiva. Quem lê expressivamente um texto para um auditório deve cuidar não só da voz, mas também da posição corporal. Fica-se muito tempo explicando, falando, fazendo essa atividade, então precisa ter uma postura correta, para não ficar cansativo, um tom de voz legal, cuidar da voz, tomar muita água, A postura também é muito importante durante a leitura ou a declamação de um poema, e é importante criar uma relação com a plateia. Quando você está falando para uma plateia, você tem que olhar para a plateia, você tem que ter empatia, você tem que trazer a plateia para você, para ela participar do que você está falando, Os gestos também são muito importantes. Tá? Eles tornam a leitura mais divertida ou emocionante, por ajudarem o ouvinte a perceber o sentido. Olhos arregalados, dependendo da leitura, expressam a surpresa ou o susto indicado em um determinado trecho. Diferentemente, olhos semicerrados podem revelar uma atitude sonhadora ou o esforço para lembrar algo. Mãos abertas e apoiadas no peito sugerem um acolhimento, compaixão.
Mãos apertadas uma na outra demonstra aflição, medo ou esforço. Falar com a boca meio fechada por entre os dentes indica irritação ou ameaça. Então, pessoal, muitas vezes nas aulas vocês acabam percebendo a forma que o professor está explicando, o que ele está falando, os gestos. Na casa de vocês, conversando, vocês percebem quando a pessoa ela se expressa através dos gestos dela. Ela está falando, mas através dos gestos dela nós percebemos o que ela está querendo comunicar. Na atividade 3 oral, nós temos o poema do Beija-Flor, né? Que é muito legal. Nós temos também falando na página 20 a pontuação, que é o que eu já expliquei para vocês, tá? Que a pontuação é o emprego de sinais gráficos na escrita para representar a entonação. Então, a importância da pontuação é para nos mostrar a entonação do texto, da fala. O emprego correto dos sinais de pontuação garantem a clareza e a compreensão do texto escrito. Nos textos literários, principalmente, e os poéticos, a pontuação ela é usada para dar sentido ao texto ou causar diferentes efeitos. Em muitos casos, no entanto, também com o objetivo de criar efeitos de sentido. Os sinais de pontuação não são empregados. Assim, uma mesma frase ou verso pode ser pontuada de diferentes maneiras ou mesmo nem ser pontuada, de acordo com a intenção que nós temos da reação de quem está ouvindo ou está lendo os nossos textos. Pessoal, eu vou deixar uma atividade lá no plural para vocês, tá? Podem resolver por lá mesmo, não precisa passar no meu e-mail. Se tiver dúvidas, podem perguntar no e-mail, tá? Como é um exercício de revisão, então lá, depois que vocês fizerem o exercício, já vai ter um gabarito explicando, tá? E lembrem-se, pessoal, aula dada, aula estudada. Então não deixem para depois, assim que assistirem a aula, já façam as atividades, ok? Bom final de semana, fiquem em casa, ok? Tchau para vocês.